Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Sexta-feira Santa, dia em que nós celebramos o amor extraordinário com o qual Cristo nos amou e se entregou por cada um de nós. Mas mais do que o Cristo nos amar e se entregar por nós no coletivo, nós podemos dizer como São Paulo, na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esta vida na carne, eu a vivo na fé. E que fé é esta que Paulo tem? A fé de que o Cristo me amou e se entregou por mim. Esta é a fé da Igreja. Por isso, ao meditarmos a paixão de Cristo nessa Sexta-feira Santa, nós temos que nos dar conta de que Jesus, enquanto homem, pensava em nós no momento da paixão. Ou seja, vamos tirar o nós, vamos assim ser bem específicos. Jesus pensava em mim no momento da paixão. Veja, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho se fez homem. E se fez homem porque Deus queria manifestar o seu amor por nós e nos amar num coração humano. Ou seja, Deus lá no céu, ele não consegue sofrer. Deus no céu é impassível. Então, para que Deus fizesse a gente compreender a enormidade, a estupidez, a desgraça que é o nosso pecado, Ele se fez homem para receber na sua humanidade todas as consequências do nosso pecado, para que nós víssemos encarnada a consequência da nossa miséria. Agora, para cumprir essa missão de amar todos os seres humanos, ou seja, bilhões e bilhões de pessoas que existiram antes de Jesus, existiam na época dele e viriam a existir até o fim dos tempos, Jesus precisou receber de Deus poderes sobre-humanos. Eu quero que você entenda. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Mas o homem Jesus, ele tinha uma alma. E essa alma era limitada. Então, essa alma limitada não tinha condições de amar a todos os bilhões e bilhões de pessoas individualmente, cada um. Então, para fazer isso, ele precisou receber de Deus uma graça superabundante que ultrapassa as graças concedidas a todos os santos de todos os tempos. Veja, e que graça é esta? Bom, Jesus, desde o ventre da mãe, ele tinha a visão beatífica. Para você entender do que se trata. Como é que eu, hoje, século XXI, posso rezar para Santa Teresinha, que está no céu, enquanto milhares de pessoas rezam para ela ao mesmo tempo e ela pode amar cada uma dessas pessoas individualmente? A explicação é simples. Ela tem a visão beatífica. E tendo a visão beatífica, ela pode fazer isso. Ora, Jesus, para poder cumprir a sua missão de amar a cada um de nós individualmente, e não somente lá na cruz, desde a concepção, desde o útero, o ventre da Mãe Santíssima, Jesus precisava, desde aquele momento, ter a visão beatífica e, portanto, Jesus pensava em mim o tempo todo. Essa é a fé da Igreja. Esta é a fé dos místicos. E esta é a fé que nos ensina o magistério da Igreja. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica chamada Mystici Corporis, e no número 75, ele nos explica essa doutrina que é tradicionalíssima na Igreja e, infelizmente, na teologia moderna, saiu de moda. Mas, ao sair, ao rejeitarmos esse ensinamento tradicional da Igreja, fica a lacuna. Como é que Cristo pessoalmente me amou, se eu não acredito na visão beatífica? O Papa então diz o seguinte, número 75 da Mystici Corporis. Esse amorosíssimo conhecimento que o Divino Redentor de nós teve, desde o primeiro instante de sua encarnação, excede tudo quanto a razão humana pode alcançar. Ou seja, Jesus me conheceu
desde o primeiro momento da sua encarnação. É isso que o Papa está dizendo. E ele esclarece. Pois que ele, pela visão beatífica de que gozou apenas concebido no seio da Mãe Santíssima, tem continuamente presente todos os membros do seu corpo místico e a todos abraça com amor salvífico. Ou seja, Jesus, enquanto homem, com a alma humana, com o coração humano, me amou. E Ele me amou e pensou em mim constantemente, mais do que qualquer apaixonado pensa constantemente na sua amada. Jesus pensou em mim e me amou o tempo todo. Ele não fazia outra coisa a não ser pensar em mim o tempo todo. Santa Teresinha expressa isso numa poesia linda que ela fez para Celina, poesia número 24, em que ela diz assim que Jesus, lá, o menino Jesus, acariciava com a sua mãozinha a Virgem Santíssima e com aquela mesma mão ele sustentava o universo. E ao olhar para o rosto de Maria, Jesus se recordava de mim. Jesus, criança, ao olhar o rosto da mãe, com aquela mesma alegria com que todas as crianças se alegram ao ver o rosto da mãe, ele se recordava de mim. Por isso, ao celebrarmos a Sexta-feira Santa, nós precisamos tomar verdadeiramente ao pé da letra o ensinamento que está na carta de São Paulo aos Gálatas. O Cristo me amou e se entregou por mim, pensando em mim. Estes sofrimentos, essas agruras, essas dores, os seus suores de sangue, as suas angústias, a sua crucifixão, aquelas tremendas perseguições que ele sofreu, tudo isso ele fez por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Então, quando você, nessa celebração da Sexta-feira da Paixão, você ouvir a narrativa da paixão, pense que Jesus está pensando em você o tempo todo e dando aquelas respostas por amor a você e que ele vai morrer na cruz por amor a você, pessoalmente, e ele está pensando em você. É essa a doutrina tradicional da Igreja. Ou seja, quando Jesus, no Horto das Oliveiras, suou sangue, ele agonizava, sabe por quê? Porque ele via o meu pecado. E quando Deus enviou a ele um anjo para consolá-lo, seu coração foi consolado porque ele viu a minha conversão. Por isso, ele nos conhece. Ele me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. O Papa Pio XII, no momento de enlevo na sua encíclica Mystici Corporis, ele não deixa de expressar o seu estupor. Ele diz assim: ó admirável dignação da divina bondade para conosco, ó inconcebível ordem da imensa caridade. No presépio, na cruz, na glória sempiterna do Pai, Cristo vê e abraça todos os membros da Igreja muito mais claramente, com muito maior amor do que a mãe, o filho que tem no regaço. Do que cada um de nós se conhece e ama a si mesmo. Ou seja, Jesus me conhece mais do que eu me conheço e me ama mais do que eu me amo. Isso é admirável, isso é grande, isso é extraordinário. Por isso, nessa Sexta-feira Santa, quando nós, com nossa penitência, nosso jejum, ouvirmos a narrativa da paixão, e chorarmos os nossos pecados que causaram toda esta miséria, quando nós, arrependidos de nossa ingratidão, do esquecimento de Deus, quando nós, arrependidos de nossa miséria, estivermos lá diante de Deus, sofrendo e sinceramente vivendo, vendo a agonia do Cristo por mim, por amor a mim, ali, no meio desse sofrimento e dessa dor, no coração de Cristo, haverá uma consolação.
Por quê? Porque quando o pecador se arrepende e derrama suas lágrimas, o céu se alegra. Cristo vê a nossa conversão. E no meio daquelas agruras, nós seremos consoladores como a Verônica. No meio das cusparadas, dos xingamentos, dos empurrões, dos bofetões, no meio dos chicotes e da cruz que lhe pesava aos ombros, a Verônica vem com um simples gesto amoroso para enxugar o rosto do seu divino Mestre. Faça isso. Console o Cristo no meio da paixão, com uma lágrima de arrependimento pelos seus pecados. Ele, amoroso e sapientíssimo, conhece você e ama você mais do que você se conhece e se ama, e receberá esta sua oferta, esse sacrifício de louvor ao nos arrependermos, e será consolado. Que esta sexta-feira da paixão seja uma experiência para você do amor infinito, com que Ele me amou e se entregou por mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.